Olá pessoal, aqui quem fala é Cristiano. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz, Frankenstein ou Prometeu Moderno. E eu gostaria de trazer um resumo do livro, mas também algumas reflexões, tanto psicológicas quanto teológicas acerca do livro. Publicado em 1818, o Frankenstein ou Prometeu Moderno, ele é considerado por muitos o primeiro grande romance de ficção científica, escrito por Mary Shelley, uma britânica nascida em Londres. Ela escreveu essa história quando ela tinha mais ou menos 19 anos de idade, isso entre 1816 e 1817. Atualmente, considera-se a versão revisada, a terceira edição, de 1831, como a definitiva. A história ela chega até nós por meio de cartas do capitão Robert Walton a sua irmã, em uma expedição que ele estava fazendo ao Polo Norte. Ele vai começar falando sobre a história de Victor Frankenstein. E aí, interessante que muita gente, inclusive eu, achava que Frankenstein era o nome do monstro. E a gente sempre vê, né, na figura, quando a gente vai assistir um filme, ou quando a gente vai ver um desenho animado, a figura de Frankenstein é relacionada ao monstro, e não ao seu criador. E aí ele vai falar um pouquinho sobre a infância de Victor, nascido em Genebra, na Suíça, com uma família muito amorosa, muito calorosa. Ele desenvolve um fascínio muito cedo pela ciência, pela filosofia natural, alquimia e, posteriormente, pela ciência moderna. E aí ele torna-se obcecado em descobrir o segredo da vida. E aí talvez seja o tema central do livro. A curiosidade humana que começa nele como uma virtude acaba posteriormente se tornando aí uma obsessão. Bom, depois de um tempo ele vai para a Universidade de Ingolstadt e ele deixa a sua família para poder estudar. Ali ele se aprofunda em anatomia, química, eletricidade, que estava bem na sua gênese, né? E o processo de decomposição do ser humano. Então ele começa o seu maior projeto, construindo um ser vivo a partir de partes de cadáveres. Bom, alguns meses de isolamento, ele fica recluso em um castelo e ele consegue dar a vida a essa criatura que ele tanto desejava. Porém, ao vê-la, ele sente horror, um nojo por aquelas partes desproporcionais, com uma força descomunal, e automaticamente ele abandona a sua criatura, já com vida, essa criatura. Ele simplesmente a abandona. E esse momento ele é decisivo em toda a narrativa porque ele comete um erro. O erro não ao criar somente esse monstro, mas de abandonar aquilo que ele criou. E aí vamos observar agora a infância dessa criatura. Já que ele não tem nenhum mentor, ninguém por quem se guiar, a criatura ela começa a aprender coisas sozinha. Ela observa as pessoas escondido, ela vai para uma casa de uma família e ela começa a ver a rotina, o dia a dia daquela família, e ali ele vai aprender sobre linguagem, sobre leitura, sobre as emoções, sobre amizade, sobre matrimônio, tudo aquilo ele vai aprender, sobre música, ele aprende tudo através da observação. E aí ele é muito influenciado, inclusive, por literaturas como O Paraíso Perdido, de John Milton, que é um poema épico do século XVII, publicado em 1667, em 10 cantos. Ele lê sobre Plutarco, um escritor grego. Ele aprende, por exemplo, também através de Goethe, com essa obra aqui, O Sofrimento do Jovem Werther, que vai narrar a história interessante de um jovem que se apaixona por outra jovem, chamada Charlotte. E aí o jovem Werther, ele, mesmo sendo correspondido, ele não pode levar adiante essa paixão porque ela já é prometida a outra pessoa. Então há um forte indício de que Goethe, quando escreve sobre o jovem Werther, está falando sobre ele, que ele teve um caso assim e tal. Mas enfim. O monstro, ele acaba sendo influenciado por essas obras. Então, ele se sente rejeitado, ele se torna um andarilho. Sempre que ele tenta se aproximar de alguém, ele é insultado, ele é espancado, ele é chamado de monstro, ele é perseguido.
E ele conclui o seguinte: se eu sou mal porque eu sou infeliz. Então ele acaba atribuindo a ele uma ruindade pelo fato de ninguém gostar dele. Ele agora acaba tomando essa personalidade para si, e é um dos momentos que ele agora começa a agir. E como é que ele age? O primeiro assassinato. Ao descobrir que Victor ele tem um irmão, o monstro mata o seu irmão William. E aí ele não só mata, como também ele pega uma joia e coloca dentro dos pertences de uma criada muito querida da família, que é a Justine. E Justine, ela é presa e ela é condenada injustamente à morte, porque tudo levava que ela tinha matado o William, o irmão de Victor. Mas Victor sabia que não. Victor sabia que tinha alguma coisa por trás e que quem tinha feito aquilo seria a sua criatura. E ele fica aterrorizado, ele fica com o coração pesaroso, porque algo que ele criou matou seu irmão, mas ele não fala para ninguém, ele guarda aquilo para ele como um segredo a sete chaves, a princípio. E aí o criador encontra a criatura nos Alpes, nas montanhas, e a criatura ela confronta Victor diretamente, conta toda a sua história e ele faz um pedido: olha, eu me sinto só, eu me sinto abandonado e eu gostaria de ter uma companheira para mim. Lembra do jovem Werther? Talvez influenciado por isso ele pede uma companheira. E aí Victor, ele aceita de primeira e diz: ok, eu faço. Porém, Victor ele começa a construir a sua fêmea, mas ele começa a imaginar uma nova criação, a reprodução desses pequenos monstros e a destruição da humanidade, uma vez que esse monstro ele tem uma força descomunal, ele é quase indestrutível. E aí, antes dele terminar, ele destrói a sua segunda obra. E a criatura aparece novamente para ele e promete: olha, eu vou estar com você na noite do seu casamento. O monstro ele agora promete se vingar de Victor mais uma vez, né? Já tinha matado seu irmão. E agora ele vai atrás do seu amigo, o seu melhor amigo, Henri de Clerval, e ele mata o seu amigo. E aí, Victor, ele está prometido desde a sua infância a uma prima chamada Elizabeth. E eles trocavam cartas, e ela tinha uma esperança muito grande que ele voltasse dos estudos para poder casar-se com ela. E quando ele finalmente casa com ela na noite de núpcias, o monstro vai e mata Elizabeth, sendo um momento do livro mais, vamos dizer assim, quase que o seu ápice. E ele começa a ficar muito triste, e depois ele vai contar ao seu pai, e o seu pai morre devido a essa notícia também. Então, Victor, ele perde praticamente toda a sua família por conta da sua criatura. E aí ele começa a fazer uma introspecção, ele começa a entrar numa crise existencial, e aí ele promete agora vingar-se do monstro. E ele quer ter agora um embate. Ou morre o monstro, ou ele morre. Ele quer ter pelo menos um último momento com o monstro para poder acabar logo com isso. Então ele dedica o restante da sua vida a perseguir a sua criação. Ele atravessa a Europa, o leste europeu, Rússia. Ele vai para algumas regiões árticas geladas. E ele encontra Robert Walton, que nos apresenta nessa história. E ali ele conta a história, mas só que depois de ter caminhado tanto, de ter perseguido tanto o monstro, ele já está tão cansado, e aí ele acaba morrendo pouco tempo depois. E aí quando ele morre, o próprio monstro aparece a Robert Walton, chora profundamente a morte do seu criador. Ele afirma que nunca quis ser um assassino. Ele diz que ele se arrepende do que ele fez, e ele pretende desaparecer e morrer. E o livro ele termina sem revelar o destino do monstro. Ele simplesmente sai como um andarilho mundo afora. E aí tem algumas reflexões que eu gostaria de trazer, como eu falei no início do vídeo, psicológica, né? Jung, ele vai falar sobre a sombra. E ele diz que todo ser humano ele possui essa sombra. O que seria isso? É quando a gente projeta o nós em outra pessoa. Então, quando a gente olha quando eu olhei para Victor, eu vi que Victor ele projetava-se totalmente na criatura. Na verdade, o monstro representa tudo aquilo que Victor ele não aceitava em si: o orgulho, a ambição, a arrogância, o desejo de ultrapassar limites.
Então, era basicamente um espelho. E aí, Vitor, quando ele foge da criatura a princípio, ele não está fugindo da criatura, ele está fugindo dele mesmo. E ele sai devagar até que eles, em algum momento, ele se encontra e ele cai nessa crise existencial que é muito forte no livro. A gente pode falar também sobre o narcisismo científico, que Vitor ele ama criar, mas ele não ama cuidar. Isso é muito presente na nossa sociedade hoje, e isso a gente pode falar sobre responsabilidade ética, né? É um retrato de uma ciência que avança, mas não é discutido a ética. E aí a gente pode falar não só de ciência, mas também de relacionamentos. A gente pode falar que muitas coisas a gente inicia, mas não calcula o preço antes. Eu poderia pegar aqui dois exemplos. O Robert Oppenheim, o criador da bomba atômica, quando ele cria, e depois dele criar, é que ele olha aquilo ali e faz: poxa, agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Ou o criador do Screw Infinito, né? A barra de rolagem infinita que a gente tem nos nossos telefones, smartphones e etc. Asa Haskin, que ele vai falar: eu me arrependi de não ter pensado mais sobre como isso seria usado. Como design, eu sei que ao retirar o sinal de parada, eu posso fazer com você o que eu quiser. Então, essa responsabilidade ética e muito mais agora com a inteligência artificial, a gente não sabe onde pode parar. A gente também pode falar um pouquinho sobre essa questão da identidade, ela ser construída através das relações. Então, ele torna-se violento após anos de abandono, rejeição, violência, isolamento. Na psicologia, isso me lembra muito diversos conceitos da formação da personalidade. Por exemplo, na teoria do apego de John Bowlby. A gente pode falar também do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. A gente pode falar do humanismo de Carl Rogers. Então, é uma grande pergunta que o livro faz: é o mal nasce conosco ou ele é aprendido? E aí eu entro nas reflexões teológicas. A resposta é sim. Tanto nascemos mal, devido ao pecado original, quanto nós aprendemos a ser mal com as nossas relações. No livro, nós vemos um homem querendo ocupar o lugar de Deus. Vitor, ele deseja produzir a vida. E daí não é uma questão simplesmente científica. É a tentativa de exercer um poder que tradicionalmente só pode ser atribuído a Deus e não a outro ser humano. Daí o título, né, o Prometeu moderno. Prometeu foi um titã da mitologia grega, responsável por criar a humanidade. Então ele rouba o fogo dos deuses e aí ele cria, né, a humanidade. E Vitor, ele tenta se apropriar de um poder que não é dele. Bom, toda vez que o ser humano ele tenta com as suas próprias ambições, com a sua própria força, se apropriar da glória de Deus, ele se assenta em um trono que não lhe pertence. Alguns paralelos a gente pode fazer aqui com Adão, na figura do monstro. Por exemplo, a criatura, ela se identifica com Adão, mas depois ela percebe o seguinte: Adão, ele possui um criador amoroso. Por sua vez, o monstro, ele era abandonado. O criador, em Adão, o faz uma companheira para ele não sentir só. Já no monstro, Vitor simplesmente o rejeita e abandona. O Adão bíblico, ele foi criado para um propósito. Já o criador do monstro, né, Vitor, ele simplesmente deixa na solidão. Não tem propósito nenhum nisso. E aí a gente pode comparar o Paraíso Perdido de John Milton, que vai falar exatamente sobre como Satanás ele se sente ao ser excluído da felicidade e do paraíso. O livro de John Milton ele vai falar exatamente sobre isso. Então é interessante pensar que mesmo o Adão bíblico sendo um sinônimo de tudo que não presta, quando a gente vai falar sobre pecado, a gente sempre coloca Adão e Eva sempre, mas Deus ele não desampara, Deus ele não abandona, Deus ele, muito pelo contrário, é o Criador que ele fez, mas ele em algum momento se aproxima e busca aproximar-se do ser humano e não descarta, como fez o Victor Frankenstein. E aí, para encerrar, outros assuntos também podem ser discutidos através dessa leitura, como ciência versus ética, orgulho humano, solidão, rejeição social, responsabilidade moral, busca por identidade, que é o que o monstro ele tenta o tempo todo.
paternidade e abandono, limites do conhecimento, justiça e vingança, e o que realmente nos torna humano. Então fica para nós aí a reflexão desse livro. Eu gostei muito de ter lido, me trouxe... Alguns momentos eu era o Victor, alguns momentos eu era a criatura. E a gente vai nesse balanço por todo o livro. Desde já agradeço a sua atenção e até um próximo vídeo. Falou, falou, falou.